O artigo que a gente escolheu para analisar é um artigo de um relato de caso de mastectomia unilateral em cadelas. A nossa equipe é formada pelo Daniel Collen, Mary Marques, Milene Fontana, Roberto e Vitor Fierro. E o artigo tem como objetivo, né, como eu disse, relatar um caso de carcinoma em tumor misto de uma cadela de 10 anos de idade, com histórico já de retirada anterior de cadeia mamária direita e com nódulo progressivo na cadeia mamária esquerda com cerca de 5 centímetros. Bom, e aí o artigo traz para a gente que as neoplasias mamárias, ela ocorre frequentemente em cadelas já mais velhas que não passaram pelo procedimento de castração. Traz também que exames de citologia e histopatológicos são cruciais para determinar o tipo de tumor que existe naquele tecido e também a mastectomia como procedimento cirúrgico para retirada de cadeia, caso necessário. Bom, e o que é uma neoplasia? O que ela pode ser atribuída, né? Uma neoplasia, ela pode ser fruto de um problema genético que vai ocasionar uma desordem celular através de múltiplas divisões celulares que faz esse tecido crescer. Geralmente, em cadelas, né? 50% de neoplasia em cadelas são de tumores de mama. E isso também está muito ligado ao uso de anticoncepcional, que são a base de progesterona e estrogênio. E o artigo traz para a gente que é de suma importância uma avaliação clínica completa do paciente que vem apresentar nódulos, que podem ser únicos ou múltiplos nas glândulas mamárias. Esses nódulos podem ser detectados à palpação. E aqui nós temos uma figura extraída do artigo que mostra as cadeias mamárias, né? A torácica e cranial, torácica caudal, abdominal cranial, abdominal caudal e as inguinais. E aqui os linfonodos, tanto axilar direito quanto esquerdo, e os inguinais direito e também esquerdo. Bom, agora a gente vai falar um pouco da metodologia que foi utilizada e da mastectomia. Né? Qual é o caso que o artigo traz? É o caso de uma cadela, SRD, com carcinoma de tumor misto, que foi submetida a uma mastectomia unilateral e total esquerda, de aproximadamente 10 anos de idade, com 19 quilos, que já tinha passado anteriormente pela retirada da cadeia mamária lateral direita. E aí o tutor volta ao consultório com uma queixa de um aumento de um nódulo na cadeia esquerda agora. E aí foi feita uma anamnese do animal, aonde a cadela se encontrava em condições clínicas totalmente favoráveis. E o nódulo ele foi palpado e a biópsia dele apresentou que ele era um nódulo de 3x4, circunscrito. Mais tarde a gente vai falar qual foi o diagnóstico dessa biópsia, né? E ele é localizado numa região caudal da mama inguinal esquerda e sem evidência de linfonodo inguinal também esquerdo. Bom, a opção foi a abordagem cirúrgica da mastectomia. Foram realizados exames clínicos de bioquímica, hemograma, ultrassom e raio-x, são exames complementares, além do histopatológico. Os exames de bioquímica sérica, hemograma, estavam todos bons, dentro do padrão, e ultrassom e raio-x não mostraram metástase. O histopatológico e o citológico deram um carcinoma mamário, na conclusão deles. Além disso, o artigo ele traz para a gente uma tabela de classificação de tumores, que é uma classificação que a gente chama de estadiamento para poder classificar esses tumores mamários em cadelas, aonde a gente tem que o tumor, né, T0 é sem evidência de tumor primário, T1, tumor menor que 3 centímetros, T2, tumor entre 3 e 5 centímetros e T3, tumores maiores que 5 centímetros, que é o caso da análise aqui da nossa cadelinha. Em relação aos linfonodos regionais, que a gente chama de N, N0 é sem metástase em linfonodo, N1 é com linfonodo metastático. A metástase de M, M0 sem metástase e M1 metástase à distância, incluindo linfonodos também. E aqui o estadiamento, né, que são os estágios que pode ter. No caso aqui da cadela, ela apresentou um tumor mamário de estágio 3, então T3 e até então sem linfonodos e sem metástase. Bom, no procedimento cirúrgico, né, como a gente já disse, foi uma mastectomia unilateral total da cadeia mamária esquerda. Esse animal foi submetido a um jejum alimentar de 12 horas e um jejum hídrico de 4 horas. Para medicação pré-anestésica, foi utilizado a dexmedetomidina, que como sedativo, a metadona, que é um opioide, e isso aqui tudo intramuscular. Para indução e manutenção. Para indução, o propofol, que leva à inconsciência, a ketamina, que auxilia no manejo da dor e diminui os efeitos dos opioides, e a lidocaína também, que
trabalha no alívio da dor. E para manutenção, o propofol, lidocaína, ketamina, dexmedetomidina e bupivacaína, que também trabalham no processo de profilaxia da dor em cirurgias. Bom, em relação à mastectomia, foi realizada a raspagem e antisepsia de todo o abdômen ventral dessa cadela, o início da incisão elíptica ao redor de toda a cadeia mamária, respeitando uma margem cirúrgica de aproximadamente 2 centímetros do tumor. O tecido subcutâneo da musculatura torácica e abdominal foi divulsionado. Os vasos sanguíneos epigástricos superficiais, tanto cranial quanto caudal, foram ligados com ponto simples interrompido e com fio de nylon 3.0. As hemorragias superficiais foram controladas por meio da eletrocoagulação. E linfonodo inguinal também foi removido juntamente com a cadeia. A redução do espaço subcutâneo foi realizada no padrão de sutura Walking com fio absorvível 2.0. E para a demorrafia foi utilizado o nylon 2.0, padrão de sutura simples e interrompido. Bom, para o pós-cirúrgico, né, o que foi sugerido pelos veterinários? Que esse paciente fosse encaminhado para um oncologista com indicação de quimioterapia, na qual os tutores optaram por não realizar. A retirada dos pontos foi depois de 21 dias, sem complicações. Foi sugerido também que esse animal fosse acompanhado a cada 3 meses com exames de imagem, né, na qual a gente tem ultrassom de abdômen e radiografia de tórax, e exames complementares também, como hematológicos e exames bioquímicos. Os tutores optaram por não fazer esse acompanhamento, e um tempo depois, esse animal retorna ao consultório com queixa respiratória e foi visto que ele encontrava-se com metástase nos pulmões. E a sugestão foi de eutanásia. Bom, o que esse artigo traz para a gente como considerações finais mais importantes, né? É que o exame histopatológico ele é de importância para a classificação dos tumores e o prognóstico do tratamento desse animal, que carcinoma em tumor misto é uma neoplasia comum em cadelas, e sua principal diferenciação ocorre nas células de tipo mesenquimal, como tecido ósseo ou cartilaginoso, que a abordagem cirúrgica ela é crucial para o prolongamento e qualidade de vida desse animal, e que o estadiamento é uma ferramenta importante para a classificação do tumor e instituição do tratamento apropriado, avaliando as possíveis metástases. Agora a gente vai passar um vídeo aqui mostrando como é que foram os padrões de suturas utilizados na mastectomia desse artigo. Optamos pelo padrão de sutura simples interrompida para demonstrar no vídeo. Iniciamos o procedimento com 3 pontos de fixação, com o objetivo de proporcionar maior estabilidade para o cirurgião. Foi feito um ponto no centro da incisão e um ponto em cada extremidade da incisão. As vantagens do padrão de sutura simples interrompido é a segurança proporcionada pela individualidade dos pontos. Cada ponto é amarrado separadamente, o que significa que caso um ponto se solte ou seja comprometido, os demais permanecem intactos, garantindo a integridade da linha de sutura. Em seguida, a sutura foi continuada seguindo o padrão de pontos simples interrompidos. Porém, para otimizar o vídeo, apenas o último ponto de sutura foi filmado, com o intuito de apresentar o procedimento de maneira simples e didática.